Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos nós aqui outra vez, tendo essa experiência diferente, já que uma vez que os nossos templos estão fechados, de não deixar de transmitir uma palavra aos irmãos da igreja e a todos que aqui, graças a Deus, nós temos o privilégio de alcançar um número bem maior de pessoas. Eu sou o pastor Cleodomar, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O nosso templo sede fica ali na Estrada do Bombeamento, em frente à Escola Macari, bem no comecinho ali da Ponte Rio Negro. E desde já quero te convidar a fazer uma visita para nós, né? Daqui a pouco os nossos templos vão estar abertos e você é o nosso convidado especial para estar lá conosco, para que juntos nós louvemos e adoremos ao Senhor nosso Deus. Antes de falar qualquer uma outra coisa, eu quero fazer uma oração para que Deus nos direcione, para que Deus realmente tome o primeiro e o último lugar nessa ministração, nessa palavra. Vamos orar. Pai, nós chamamos e glorificamos o Teu nome, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Senhor, estamos fazendo aquilo que o Senhor pediu para nós fazermos, pregar o Teu Evangelho. E estamos, meu Deus, agora anunciando o Teu Evangelho através dessa plataforma digital. Senhor, abençoa todos aqueles, Senhor, que vão ouvir esta mensagem. Seja agora, Senhor, ao vivo ou daqui a pouco gravada, meu Senhor, que o Senhor toque na vida de cada um que ouvir esta mensagem. Paizinho querido, salva, cura, batiza com Teu Espírito Santo, porque o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Queridos e amados irmãos, você que nos ouve, que nos assiste nesse momento, estamos atravessando momentos difíceis, momentos de pavor, momentos de agonia, momentos de desespero, e que o povo realmente está desesperado. E eu quero transmitir da parte de Deus uma palavra para o teu coração, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, que você não venha a se desesperar e morrer com o pavor que o mundo está colocando aí diante de nós. Eu quero falar de um homem que teve o privilégio da parte de Deus de vencer. Então, ele é exemplo para nós, de nós também podermos vencer, de nós vencermos as nossas dificuldades, as situações adversas que nos acerca, né? Que nos cerca. Deus é poderoso para fazer nós vencermos assim como esse homem venceu. Esse homem chama-se Davi. Eu quero tomar como exemplo a vida de Davi, para transmitir uma palavra de ânimo para nós. Todos nós conhecemos quem é Davi. Todos aqueles que vão à igreja e aqueles que nunca foram à igreja conhecem Davi, sabe quem é Davi. E é a respeito de Davi que eu quero falar nessa oportunidade com todos nós. Estou falando para ti e estou falando para mim também, porque esta palavra vai me edificar também. Então, nesse momento de desespero, eu quero trazer uma história de superação e de vitória, que é a história de Davi. Nós sabemos que quando Davi, que foi levar um alimento para os seus irmãos que estavam na guerra, ele chegou ali diante, onde estava acontecendo a guerra, ele presenciou uma cena interessante. Ele presenciou um homem, um cidadão, que por 40 dias, diz a palavra de Deus, né? Está escrito lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 16, que por 40 dias, pela manhã e pela tarde, aquele homem se levantava e ia diante do exército de Deus.
E olha o que acontecia quando aquele homem ia diante do exército de Deus. No versículo 24, diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam. Um exército todo, um exército, estou falando de um exército, do exército, inclusive o exército de Deus, o exército que não perdia batalha, estava diante de um homem, e aquele homem, ele desafiava, e por 40 dias, diz a palavra de Deus, ele chegava diante do exército e perguntava se não tinha um homem para lutar com ele. E a palavra de Deus diz que o exército de Deus fugia diante dele e temia grandemente. Não tem nada pior do que o medo. O medo realmente paralisa. É impressionante como o medo paralisa. E a maior prova disso que eu estou falando, que o medo paralisa. Posso te dar um exemplo vivo, um exemplo que você está vivendo. É que exatamente nesse momento o mundo está paralisado, o Brasil está paralisado, porque está com medo de um vírus chamado coronavírus. Esse vírus invadiu o mundo, meteu terror na humanidade, e a humanidade então se voltou, se enclausurou, se trancou dentro de casa e as ruas ficaram desertas, os locais de grande movimento ficaram tudo deserto, porque todos estão com medo de ser contaminado e de morrer. Eu quero salientar nesse momento que nós devemos tomar todos os cuidados, principalmente o que está sendo recomendado pelas autoridades. Devemos tomar cuidado sim para não se contaminar. Agora, esse vírus trouxe um medo. Tem gente com medo de morrer. Eu sou pastor e eu vejo pessoas desesperadas, com medo de morrer. Pastor, o que é que vai acontecer? Pastor, e agora? O que é que há de acontecer conosco? Então as pessoas estão apavoradas, estão com medo, porque o medo, ele paralisa. Ele paralisa. É o que acontecia aqui com o exército de Deus. O exército de Deus estava paralisado. O exército de Deus não conseguia avançar, porque um homem se levantava e desafiava, porque ele era grande. Como ele tinha uma estatura muito grande, mais de 3 metros de altura, e era um grande guerreiro. Então, pelo fato de ele ser um grande guerreiro, de ele ter uma estatura grande, um exército todo ficava com medo, e diz a palavra aqui que fugia. Imagina só, o exército corria com medo. Quando dizia, lá vem Golias, o exército corria. É a palavra de Deus que diz, eu não estou inventando, está aqui no texto, versículo 24, que fugiam diante dele e temiam grandemente. Imagina só o pavor, né? Temiam. Certamente as pessoas queriam possivelmente até morrer antes de Davi chegar, com tanto medo. Então, o medo, ele paralisa. Eu quero te transmitir uma palavra de ousadia e de coragem, porque Davi, quando viu aquele gigante enfrentando o exército de Deus, Davi diz, aqui no versículo 26, Davi diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Aí Davi diz, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Olha só, um homem que de repente toma uma atitude diferente daquela atitude que o exército todo estava tomando. Davi olhou para aquele homem e disse, não, eu tenho Deus. Esse camarada aí, ele não tem Deus. Ele é um incircunciso, ele não tem aliança. Ele não tem a esperança que eu tenho. Eu sirvo o Senhor dos Exércitos. Ele não. Então, se eu sirvo o Senhor dos Exércitos,
ele não pode desafiar o Senhor dos Exércitos. Então Davi disse: quem é esse incircunciso filisteu que afronta o exército de Deus, do Deus vivo? Então, querido, pode ser que nesse momento você esteja vivendo um momento de angústia, de desespero, e que você vê esse problema, essa enfermidade, essa situação, né, te afrontar e te amedrontar e te colocar para baixo e dizer que você não consegue, que você não vai vencer. Para você, nesse momento, e dizer, assim como Davi enfrentou aquele, você também tem a capacidade de enfrentar esse gigante em nome do Davi. Ele tinha tanta confiança no seu Deus que ele foi até o rei. E ele chegou na presença do rei e já chegou com palavras positivas diante do rei. Ele disse para o rei: não desfaleça, ó rei, o teu coração, não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, teu servo irá à peleja contra o filisteu, contra esse que está afrontando o exército de Deus vivo. Então Davi chega com Saul e diz: Saul, rei, ó rei, fica tranquilo, e pode passar esta mensagem para o povo, ficar tranquilo, porque eu vou, em nome do Senhor dos Exércitos, lutar contra esse gigante e eu vou ganhar a vitória. É interessante que o rei olhou para Davi e disse: você não pode fazer isso, Davi. Você é muito jovem, você não tem experiência. E Saul, ele é um guerreiro muito experiente. Talvez você sempre receba uma palavra de alguém dizendo que você não pode, que você não vai conseguir. Mas Deus, nesta noite, diz para ti, meu irmão, minha irmã, que você consegue, que você pode. Se você tomar a mesma decisão que Davi tomou, você vai vencer assim como Davi venceu. Davi, quando o rei deu essa palavra para ele, dizendo você não pode, Davi, ele não se conformou com essa palavra e disse: não, rei, eu posso sim, porque Deus já me deu vitória diante de outras situações. Eu já venci um urso e um leão. Então, se Deus me livrou das garras do urso e do leão, Ele também vai me livrar das garras desse filisteu, desse gigante. Querido, eu tenho certeza que Deus já te deu alguma vitória. Eu tenho certeza que Deus já te deu um livramento. Então, olha para a bondade de Deus e encare esse problema que você de repente está vivendo agora nesse momento. E lembre, ora, se no passado eu venci, Deus já me deu a vitória, Deus vai me dar vitória também agora. Assim como Deus me deu a vitória ontem, Ele vai me dar hoje. Então esse problema que você está enfrentando, eu quero que você olhe para ele como alguém que você vai fazer como Davi disse que ia fazer. Ele disse para o gigante: eu vou cortar a tua cabeça hoje, gigante, hoje, e eu vou te dar, eu vou dar a tua carne para as aves do céu comer. Ora, queridos irmãos, querido amigo, você que está nos ouvindo nesse momento, o teu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Agora entenda que Davi, hora nenhuma, ele foi baseado na sua força. Primeira coisa que Davi fez foi dizer que o gigante estava enfrentando Deus. Então, Davi olhou e disse: esse gigante não está enfrentando o exército, não está enfrentando uma pessoa, está enfrentando o próprio Deus. E Davi então disse: na força desse Deus, na capacidade desse Deus, é que eu vou lutar contigo. Quando ele chega diante de Golias, a Bíblia diz, o texto diz aqui que Golias olhou para Davi e desprezou Davi. Ora, queridos, sempre pessoas nos desprezam. E às vezes, quando nós olhamos para o nosso problema, às vezes a gente se sente desprezado, se sente humilhado, se sente pequeno
diante desse problema. E o gigante tentou intimidar Davi, desprezando Davi. A Bíblia diz aqui, o texto diz, o versículo 42, que Golias desprezou Davi. Mas Davi, ele não se importou com isso. Davi olhou para o gigante e disse o seguinte: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu, Davi, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, porque o meu Deus te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e cortar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filhos teus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então, querido, é nessa força que eu quero que você encare o problema que está se agigantando diante de ti, e que de repente você olha para o problema e o problema então olha para você, e o problema diz: não tem mais jeito, não adianta. Mas Deus está dizendo para ti: tem jeito sim. Se você fizer como Davi fez, você vai vencer, porque